Shabbat Shalom a todos. Que dia maravilhoso, né? Shabbat, dia de paz e de descanso, na palavra do Senhor. Hoje nós vamos continuar o estudo de Hebreus, carta de Hebreus, terminando, né? Capítulo 13. Então vamos colocar aqui na tela o estudo, né? Aqui nós estamos com a Bíblia, tá? Bíblia, tradução de linguagem de hoje. Bíblia, tradução da linguagem de hoje. Ok? Vamos lá, fazer o nosso estudo. A carta de Hebreus termina no capítulo 13. Foram muitas instruções maravilhosas que recebemos nessa carta. Essa carta, além de tudo, né, de todas as partes bíblicas maravilhosas que nós temos, essa carta é a única carta que foca, né, ela foca no sacerdócio de Mashiach, como sacerdócio de Melquisedeque. Então, nenhuma parte da Bíblia foca tanto em nos explicar como Jesus, Yeshua, ele lida com nós, né, conosco, por meio de seu sacerdócio, né, que ele faz parte do mesmo sacerdócio de Melquisedeque, Melquisedeque. E vamos terminar essa carta agora com as últimas observações do escritor, que escreveu, no caso, a carta de Hebreus, e vamos ver alguns conselhos importantes para nós. E ainda, nesse capítulo 13, ele ainda mostra, mais uma vez, a superioridade do sacerdócio de Cristo com relação ao sacerdócio arâmico, certo? Mostrando assim que, não que nós estamos desfazendo da Torá, ou estamos desacreditando, nada disso, mas a importância, né, do que o sacerdócio arâmico apenas apontava para o sacerdócio de Melquisedeque, de Jesus, Yeshua, né? Sacerdócio à maneira de Melquisedeque. Então vamos lá. Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. A primeira frase, então, né, do capítulo 13, primeira frase do verso 1, aqui o escritor ele nos lembra sobre a principal importância que cada um de nós cristãos, né, temos seguidores de Mashiach, tem que seguir, né? A essência da Torá, tá vendo? Ele está falando em Hebreus o tempo todo da Torá, ele fala da Torá, né? E ele materializa a Torá em Cristo, né? Ele aponta que a Torá, né, está levando a Jesus. E toda a Torá, toda a lei, todo o Antigo Testamento, ele está apontando para Jesus, para Yeshua. Só que algumas pessoas, né, quando leem essas passagens, né, do Novo Testamento, algumas cartas de Paulo, acham que de certa forma os cristãos, né, apóstolo Paulo, esses escritores como de Hebreus, eles estão desvinculando o Antigo Testamento do Velho Testamento. Mas isso de forma alguma acontece. Na verdade, mais do que unido os apóstolos, eles nos mostram, né, os escritores do Novo Testamento, que o Velho Testamento está totalmente ligado os assuntos e não tem como eles estarem separados. Então, quando nós falamos, né, de Torá, quando nós resumimos a Torá, se der, né, para resumir ela e dar, né, em apenas alguns poucos mandamentos, digamos assim, instruções, porque Torá significa instrução. A instrução maior que vai ficar é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Foi o que o Yeshua HaMashiach disse, né? Quando perguntaram a ele qual é o maior mandamento. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. É isso que a lei e os profetas querem dizer, né? Foi o que ele falou. Então, quando essa carta finaliza, depois de ter falado de vários processos que é legitimado, né, na antiga aliança, na Torá, sobre o sacerdócio de Arão, sobre o sacerdócio de Melquisedeque, sobre Jesus como sendo juiz do mundo, como a importância de nós termos um coração firme, não um coração de pedra,
né, como os antigos judeus que se desviaram, né, das palavras de nosso Senhor, porque os corações eram de pedra, os corações eram duros. Quando você pega tudo aquilo ali e no final da carta você encontra essas palavras, você percebe que tudo que foi falado sobre o sacrifício, o sacerdócio, o Machia, a salvação, o descanso, tudo que foi falado em Hebreus, ele é materializado em continuar a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Isto que é a nossa obrigação como cristãos, né? A maior de todas as obrigações que nós temos, né, como seguidores de Machia, é amar uns aos outros como a irmãos, né, irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns foram hospitaleiros, receberam anjos. Alguns que foram hospitaleiros receberam anjos, sem saber. Se nós pegarmos essa referência aqui, nós vamos falar sobre Ló, né? Sobrinho de Abraão, que recebeu ali 2 anjos em sua casa, e o fato deles terem sido hospitaleiros, né, até poupou a vida deles. Então aqui o escritor de Hebreus ele está falando sobre a hospitalidade. Primeiro ele fala sobre amar aos irmãos, depois ele fala sobre hospitalidade. Por que, né, que ele está falando sobre hospitalidade? Na mesma linha de raciocínio, já que agora ele está fazendo uma síntese, né, um resumo do que a lei ela vem trazer para nós como algo, né, de importância que nos leva a Cristo. Então ele resume falando a lei, falando sobre o amor aos irmãos. Depois ele fala sobre a hospitalidade, porque ser cristão significa seguir a fé que Abraão teve, certo? A fé que Abraão teve. Qual foi a fé que Abraão teve? Abraão ele era extremamente hospitaleiro, né? Ainda no próprio relato de Gênesis, né, capítulo 17 e 18, você vai encontrar ali o relato de Abraão que foi visitado por 3 anjos, né? 3 anjos do Senhor. Um deles até levava o nome de Yod-Heh-Vav-Heh, né? Então, Abraão ele foi extremamente hospitaleiro. Na ocasião ali, se você for ler no capítulo 17, você vai ver que ele corre para preparar o jantar, né, o almoço ali, o alimento, ele assa um animal, ele faz manteiga para aqueles homens ali, aqueles anjos, né, no caso, comerem, né? Então ele é extremamente hospitaleiro. Então, quando você vê aqui essa menção de receberem anjos sem saber, aqui está trazendo essa parte da Torá, certo? Ele está trazendo à memória dos cristãos esta porção da Torá, que está falando ali de Ló. Então, quem sabe, quem acompanha, né? Ali está falando para judeus, no caso, os hebreus, né? A carta aos hebreus, então, é uma carta para judeus. E os judeus, eles acompanhavam as porções da Torá semanalmente. Então, quando eles falavam de uma porção, eles lembravam toda a porção. Então, quando ele menciona ali por alto a questão de Ló e os anjos, então logo na cabeça daqueles hebreus ali, eles já lembravam também do pai Abraão, o proceder de fé que ele demonstrou por ser hospitaleiro, né? Tanto ele quanto seu sobrinho Ló, e receberam anjos, né, com hospitalidade. Isso aí traz para nós o quê? A essência de ser cristão, mais uma vez. Porque, primeiro, amar a Deus e ao próximo é a essência da Torá, é a essência de toda a Torá. E receber os outros nos faz lembrar de Abraão, nos faz lembrar de Ló, né? E Ló aprendeu com quem? Com Abraão. Abraão é o pai da fé. Então, as origens da fé estão sendo mencionadas aqui nesse capítulo 13, né, versículo 1, para nós lembrarmos de ser hospitaleiros. Isso é um lembrete, tá? Porque já que estava entrando, né, pessoas ali no meio cristão que não eram judeus, porque os judeus em si, eles já tinham isso, né, como tradição já, de hospitalidade. Mas estavam entrando pessoas das nações e muitas delas não tinham esse costume, né, de ser hospitaleiro. Então era um lembrete para todos, tanto para aqueles judeus ali, continuar sendo, quanto para aqueles que estavam chegando a Israel, né, como pertencentes a Israel enxertados na videira. Aí vamos agora, uma outra lembrança aqui que o escritor de Hebreus faz,
Agora ele fala sobre os presos. Lembre dos presos, né? Por que ele faz esta observação? Então a gente tem que pegar o contexto histórico, né? Nessa época que essa carta foi escrita, o Império Romano ele se opunha ao cristianismo. Então havia muita perseguição ali. E é de ciência que a maioria dos líderes, né, na igreja primitiva, eles foram presos em algum momento, certo? Se você ler aí os pais da igreja, você vai ver isso acontecendo. Muitos líderes, né, das igrejas de Cristo foram presos, certo? Geralmente eles prendiam os líderes, né? Como o apóstolo Paulo, né, foi preso, como João foi preso em Patmos. Não sabemos se nessa época João já estava preso lá em Patmos, né, ou não, ou se Paulo estava preso em Roma, em algum outro lugar. Mas sabemos que acontecia essas prisões. Então ele que o escritor de Hebreus, ele está lembrando, né, a importância de nós lembrarmos dos presos. No caso ali no contexto passado, né, orarem para aqueles que estavam presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembre-se dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Então, ser preso, né, e sofrer eram coisas comuns no primeiro século. E hoje também, gente, a gente sabe que há muitos cristãos, né? Isso aqui agora trazendo para os nossos dias. Tem muitos cristãos aí sendo presos, sendo mortos e até queimados. Eu recebi um vídeo essa semana no WhatsApp, num grupo, mostrando queimando os cristãos, sabe? No pneu, assim, colocando o pneu, assim, metendo fogo. Cristãos, tá? Então, nós temos que lembrar dessas pessoas, orar por elas, porque é muito sofrimento, né? Que muitos estão enfrentando pela causa do Cristo. E elas estão morrendo não é porque elas estão defendendo uma bandeira de religião. Não é isso. Você pode olhar que os que estão morrendo são aqueles que não querem deixar de ser cristãos. Simplesmente isso, professar a fé em Jesus. Então, assim, é triste, né? O que tem acontecido. Então, nós temos que lembrar dessas pessoas e do sofrimento delas. Vamos aqui agora para o verso seguinte. Verso 4. Tá? Vamos lá. Agora ele passa a dar um conselho com relação à vida familiar, né? Primeiro ele fala da comunidade cristã. Ele nos faz lembrar de tudo que é ensinado na carta, né? Que é amar o próximo, ser hospitaleiro como o pai Abraão e ter empatia pelo sofrimento dos nossos irmãos pelo mundo. Agora ele vai falar agora com relação à família. Que o casamento seja respeitado por todos. E que maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Então, mais uma vez, pessoal, ele chama a Torá, tá vendo? Aonde que os apóstolos, o escritor de Hebreus, tirou esses conceitos, né? De que uma vida imoral, uma vida adúltera, é algo que Deus ele não gosta, não permite. Onde que eles tiraram isto, né? Então, vou até marcar aqui de vermelhinho. Bom, é a Torá que fala sobre isso, certo? É a Torá que fala sobre, que regulamenta sobre essas coisas. Quando o apóstolo Paulo, em Coríntios, capítulo 6, ele fala que os imorais, os adúlteros, não herdarão o reino de Deus, ele está citando Torá, entende? Então, gente, não tem essa história de que a Torá foi abolida. Não tem nada abolido, entendeu? Jesus não veio para abolir a Torá, Jesus veio para cumprir a Torá. E uma das formas dele cumprir a Torá é fazendo com que nós, cristãos, entendamos que a Torá tem que morar aqui dentro do nosso coração. Quando a lei ela mora dentro do nosso coração, a Torá, a instrução, a gente vai evitar o adultério, né? A gente vai evitar a imoralidade. Por quê? Porque está no nosso coração, né? Não agrada a Deus, não agrada o Pai, então a gente não quer fazer, a gente não quer partilhar dessas coisas. Então, aqui já está falando, né, da parte moral, da família, né? A importância da família, do casamento, né? A base da sociedade é a família. E o inimigo ele tem destruído essas bases. Por quê? Porque ele quer implantar um governo que não tem essas bases, né? São as bases que Deus ele deixou para a sociedade funcionar, que é a família, que é o respeito, que é
o relacionamento imaculado. Infelizmente, o inimigo tem atacado, né, a família. Por isso que aqui ele lembra, né, porque aqui ele está finalizando a sua carta, ele quer trazer algo de bom, né? Quer trazer orientações boas ali para aqueles ouvintes, aqueles que iriam ouvir a leitura dessa carta nas congregações, nas igrejas. Então ele nos lembra sobre isso. Bom, fica claro então que nós temos que viver uma vida de santidade, né? Agora, quando eu falo assim, viver uma vida de santidade, muitas pessoas elas interpretam errado, né? Não estamos falando que ninguém é santo. Eu não sou santo, ninguém é santo. Não tem ninguém santo no mundo. Todos nós cometemos pecado. Quando nós falamos assim, levar uma vida de santidade, o que significa isso? Significa que você faz o seu melhor para evitar, né, desagradar a Deus com coisas que Ele odeia. Por exemplo, a traição, né? A traição. Por que Deus odeia a traição? Porque atrapalha, destrói a família, né? Destrói aquilo que Deus criou, que é a família. Então Deus não gosta disso por isso, entendeu? Então esse é o motivo de Deus não gostar. E por isso que Deus não vai aturar o adultério, né? E não vai aturar a fornicação, as imoralidades, porque essas coisas destroem famílias. Então, para que exista um mundo justo, né? Hoje nós falamos muito de desigualdade social, né? Eu estou fazendo uma crítica aqui, vamos dizer assim, uma crítica velada, né? A gente percebe muito em letras de rap, por exemplo, que existe muita crítica social. Muita crítica social. Porque o governo é isso, porque o governo é aquilo, né? Porque a situação é assim, é assada. Só, gente, que o que não é pregado nessas letras de rap, que deveriam ser pregadas, já que... Porque é a questão de coerência, né? E ao contrário, na verdade, muitas das vezes essas coisas são escancaradas, né? A traição, o adultério, o relacionamento extraconjugal. Muitas letras de rap aparecem, né? Não todas, mas muitas. O que acontece? Se nós queremos uma sociedade justa, que é o que as letras de rap elas expressam, né? Digamos assim, clamam por justiça social. Então, nós temos que partir do princípio de tudo. Então, onde começam as injustiças sociais? Exatamente nos círculos familiares, certo? Na fidelidade familiar. Então, quando você destrói essas coisas, né, por pregar, né, pregar doutrinas, né, que apoiam, né, vamos dizer assim, a imoralidade, a traição, o sexo fora do casamento, coisas desse tipo, você está contribuindo para uma sociedade justa. Então, é incoerente, entende? É incoerente ao mesmo tempo que clamam a sociedade ela ter essa justiça e ao mesmo tempo também pregar essas ideologias, né, que destroem famílias. E as famílias sendo destruídas, acontecem as desigualdades sociais, certo? Então, assim, é muito profundo o que eu estou falando aqui. É uma crítica construtiva, tá? Não estou menosprezando a mensagem, né, que o rap traz, né? A importância também da igualdade social, isso tudo é importante falar. Mas também é importante falar sobre isso, sobre a base. Não adianta também clamarmos por igualdade social e pregar, né, coisas que vão destruir famílias e vai gerar desigualdade social. Então, é isso que eu estou querendo falar aqui com vocês. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Agora o verso 5. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Agora, o texto em questão, né, é um princípio da Torá novamente, né? Novamente você vai ver, aqui eu vou colocar de verdinho, né, agora você vai ver outro princípio da Torá. A Torá fala sobre isso também, né? Tem de amar a Deus sobre todo o teu coração, sobre toda a tua alma, sobre toda a tua força. Não deixe dominar pelo amor ao dinheiro. Então, Jesus disse assim, olha, ninguém serve a dois amos. Ou tem de amar a um e odiar a outro, ou odiar a um e amar ao outro. Não podeis ser amantes de Deus e amantes das riquezas, ou escravos de Deus e escravos das riquezas.
Jesus não tinha nada contra a riqueza, viu, gente? Jesus Cristo, ele é rico, né? Jesus é rico, o Pai é rico. Todo tipo de riqueza procede de Deus. Então não tem problema nenhum. Não estamos só aqui falando contra a riqueza, contra o dinheiro, nada disso. Que fica bem claro isso. O que nós estamos falando aqui é sobre o amor, né, excessivo a bens materiais. Por quê? Porque quando você é dominado pelo amor ao dinheiro, você não está satisfeito com o que você tem, é claro que você tem que ter ganância, né? A ganância é boa, vamos dizer assim, né? A ganância de um dia querer casar, né? Um dia querer ter filhos, querer construir sua casa, né? Isso é natural, isso aí Deus colocou em nós, é natural, isso não é pecado, né? Mas ao ponto de você negligenciar sua família, ao ponto de você negligenciar Deus, né? A ponto de você negligenciar uma ajuda ao próximo, a ponto de você questionar, né, Deus em sua vida, aí se torna prejudicial. Por isso que Deus, olha, pois Deus disse. Onde Deus disse isso, né? Ele fala que Deus disse. Onde Deus disse isso? Então, ó, possivelmente a gente vai estar aqui, ó. Deuteronômio, tá vendo? Deuteronômio 13, 31, verso 6, certo? Josué capítulo 1, 5 também. Então Deus ele garantiu à nação de Israel que não iria abandoná-los, né? E essa garantia aqui é estendida aos cristãos também. Todos nós, né? Então Deus ele não abandona a gente, ele sabe de todas as nossas necessidades. Jesus Cristo, ele no Sermão da Montanha, do Monte, ele fala sobre isso, né? Não estejais ansiosos de coisa alguma, né? Buscai primeiro o reino e sua justiça. O lírio do campo, né? Se veste muito bem, nem Salomão se vestiu como ele. Né? As aves dos céus, elas não trabalham, mas alimentam. E aí, sucessivamente, né, o mestre nos ensina, os cristãos, né, no caso, a não se preocupar demais com o dinheiro, o ganho de vida, certo? Porque Deus ele provém. Só que assim, o fato de Deus prover não significa também que você tem que cruzar os braços e esperar cair do céu. Não vai acontecer. Então você também tem que fazer a sua parte. Então é equilíbrio, né? Aqui está falando assim, esse não deixe de dominar pelo amor ao dinheiro, aí você vê o desequilíbrio, né? A pessoa que está sendo dominada pelo amor ao dinheiro, ela está desequilibrada. Porque ela coloca o dinheiro à frente de tudo, de todas as relações. Se for necessário trair, ela trai. Se for necessário matar, ela mata. Se for necessário fazer o que for para ter o dinheiro, ela faz. Isso é prejudicial, é isso que o escritor aqui de Hebreus está dizendo. Não deixe que o amor ao dinheiro seja algo primordial na sua vida. Você precisa do dinheiro. Provérbios fala que o dinheiro é benéfico para muitas coisas, né? Mas a sabedoria ela é para com todas as coisas. Portanto, seja corajosos e firmes. O Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Então, quando você tem essa fé, né, essa convicção de que o Senhor ele vai nos ajudar, você não deve ter medo, você não precisa ter medo, entendeu? Por quê? Porque o Senhor vai ajudar, vai proteger, vai, né? E eu levo isso muito na minha vida a sério, sabe? Eu tenho visto Deus cuidar de mim, né? Desde sempre, né? Desde quando eu era menininho, pequeno, Deus, o Pai, sempre cuidou de mim, certo? Nos momentos mais frágeis, né, da minha vida, em que eu não tinha muita escolha, eu tinha que simplesmente obedecer, né? O adulto que estava sob minha tutoria, no caso, minha mãe ou minha avó, e aí por diante, ou outras pessoas, mas Deus sempre foi bondoso e cuidou de mim, né? Mesmo antes de eu começar a trabalhar, ter o meu dinheiro, né, ter minha família, então ele já cuidava de mim de diversas maneiras. Então vai cuidar de você também, né? Quantos milhões de vidas passam por esse planeta, né, por este mundo, e Deus cuida de todos, né? Do sol, da chuva. Então vamos ter fé, né? Deus ele vai cuidar de cada um de nós. Vamos agora para o 7. Lembre-se dos seus primeiros líderes espirituais,
que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tinham. Essa passagem é muito importante, tá, gente? Vou explicar aqui por quê. E a forma que ela foi traduzida aqui eu achei fantástica. Porque muitas vezes algumas traduções bíblicas e algumas religiões pegam esse texto para legitimizar a liderança religiosa, tá? Lembre-nos que tomam a dianteira, né, algumas versões, né, os líderes da igreja, né? Só que aqui, olha, se nós formos prestar atenção no que está falando, ele está falando aqui, olha, pense como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tinham. Os primeiros líderes aqui está falando, né? Na maioria das vezes, no caso aqui, são os apóstolos, né? Os apóstolos foram os primeiros líderes. E como que eles viveram e como que eles morreram? Muitas vezes eles foram mártires. Eles morreram pela causa do Cristo. Eles abriram mão de tudo para o Evangelho. Para que hoje nós possamos ter uma Bíblia na nossa mão, né? Para que hoje possamos ter essas escritas maravilhosas de Hebreus em nossas mãos. Pessoas que se entregaram, que abdicaram sua vida, sua família, seu convívio familiar, seu prestígio na sociedade. Porque muitas vezes, quando nós nos entregamos à causa do Cristo, nós perdemos nosso prestígio na sociedade. As pessoas param de falar com a gente, nos abandonam, né? E assim por diante. Foi o que os cristãos passaram também. Então é isso que o escritor de Hebreus está falando. Aqui ele não está exaltando a liderança só por ser liderança. Certo? Como muitas igrejas hoje têm feito, pegando esse texto apenas para legitimar a liderança da igreja, da religião. Não é isso que o texto está falando. Aqui está falando algo muito mais profundo. Aqui está falando sobre a liderança que tem exemplo para ser liderança. Por quê? Porque eles têm forma de vida e muitos morreram. Quer dizer, é uma vida extremamente dedicada à obra de Cristo. Não que não possa aplicar também, né, a lideranças. Pode, né? Pode sim. Mas o ponto em questão aqui, né, os líderes espirituais são aqueles que vivem para ensinar sobre o Espírito, né, sobre a Rua Hamashia, Rua Hakadosh, né, Rua do Santo, né, Yod-He Vav-He. Tem pessoas que vivem para ensinar, gente, né? A vida delas é para ensinar. Então essas pessoas, vocês têm que lembrar-se delas, orar por elas. Por quê? Porque essas pessoas, elas passam muita dificuldade. Vocês acham que o inimigo fica feliz, né, quando existem pessoas ensinando a justiça no mundo? Né? Não fica. Então, são muitas provações que passamos, né, o tempo todo. Então, precisam, você que não tem o dom do ensino, né, não foi chamado para o ensino, porque Paulo fala, né, alguns foram chamados como apóstolos, outros como profetas, outros como instrutores e evangelizadores. Então, cada um foi chamado para um dom, certo? Então, não é todo mundo que é instrutor. Ele pergunta, será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Será que todos são instrutores? Né? Mas Deus, Jesus, né, no caso, Yeshua, ele chama cada um para pertencer ao seu corpo de acordo com a sua vontade. E o dom ele dá de acordo com a sua necessidade, para que o corpo todo seja harmoniosamente conjuntado e faça operar. Quer dizer, a Igreja de Cristo ela é composta de vários membros. E muitos desses membros são instrutores, líderes espirituais. Agora, não se engane, líderes espirituais, a gente geralmente, né, a gente já direciona isso para o nosso contexto atual, né, da igreja, né, da religião lá. Ah, é o pastor, é o padre, é o ancião, é o bispo. Então, a gente já logo pensa assim, é a autoridade eclesiástica. Só que não é isso que o escritor de Hebreus está falando. Aqui os líderes espirituais, gente, são pessoas que ensinam de Cristo. Líderes de ensino, líderes de experiência, líderes de vida, líderes de exemplo, de fé. Muitos desses não foram denominados pastores e instrutores, mas eles eram instrutores por causa do seu exemplo. Muitos, né, de nós não têm cargos religiosos, né?
não têm cargos, mas são líderes espirituais. Por quê? Porque ajuda vocês a aprenderem sobre Cristo. Entende? A questão de líder aqui, na palavra líder aqui, né? Não é nem aquele líder, né, como Jesus Cristo falou, né? Senão não faria nem sentido, né? Que Jesus Cristo falou que não tem líderes no nosso meio. Que só Jesus é o nosso líder. Então, o líder aqui não é aquele líder como no mundo, entendeu? Não é isso que está querendo dizer aqui. Mas está querendo dizer aqueles que tomam a dianteira, tomam a frente em ser exemplo no viver em Cristo. E que transmitem a palavra de Deus a nós. Então, nós vamos focar nessas pessoas, entendeu? Orar por elas. Agora é um dos pontos altos aqui da carta de Hebreus, capítulo 13. Presta atenção. Embora os líderes, eles vivem e morrem, certo? Presta atenção no raciocínio aqui. Nós temos exemplos de vida, pessoas. E não atrelha essas pessoas à religião, tá? Existem bons líderes espirituais em todos os lugares, nas religiões e fora delas. Pessoas que vivem Cristo. Agora, ele quer dizer para nós, ele vai num nível a mais, certo? Primeiro ele nos apresenta líderes humanos, pessoas que vivem a fé. Agora ele eleva o nível de uma forma inigualável. Por quê? Porque ele chama Jesus como sendo o nosso maior exemplo. E preste atenção que ele fala sobre o Mashiach. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Repete aí comigo, gente, no coração de vocês. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, vamos aprender uma lição disso aqui. Jesus é o mesmo Jesus. É o mesmo que morreu por nós. É o mesmo que se entregou. É o mesmo que alimentou multidões. É o mesmo que teve compaixão das viúvas. É o mesmo que perdoou os pecados. É o mesmo que curou no Shabat, realizou obras no Shabat. É o mesmo que aturou palavras contrárias. É o mesmo que sorria constantemente para as almas oprimidas e revigorava as pessoas. É o mesmo Jesus. É o mesmo ontem. É o mesmo hoje. É o mesmo sempre. Esse Jesus que você lê na Bíblia, esse Jesus que você se apaixona quando você começa a aprender sobre ele é o mesmo. Ele será o mesmo. Ele não tem distúrbio bipolar. Ele não tem transtorno de personalidade. Ele é firme, rígido, amoroso, compassivo. Ele está intimamente relacionado com a humanidade, comprometido com a humanidade, com o bem da humanidade. Ele não mudou. Ele não mudará. Ele é o mesmo. Ele sempre será o mesmo. Ele sempre vai acolher aqueles sinceros. É bonito essas palavras. É bonito nós refletirmos nisso. Porque a vida muda. As coisas mudam, os contextos mudam, a história muda. O que era aceitável não é mais, o que não era já é. Nós mudamos todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Já não somos mais o que éramos no passado. Mas Jesus é o mesmo. Nós estamos num processo de transformação constante. Cristo, ele é plenamente autêntico. Ele não precisa de mudanças. Nós precisamos nos mudar. Nos mudar e moldar em Cristo, o alicerce da fé cristã. Ele é estabilizado. Certo? Ele é único. E os ensinos dele também são assim. Então, não existe nova verdade. Não existe novas luzes. Não existe. Não existe isso.
Não existe nova luz. O apóstolo Paulo falou assim, olha, se um anjo do céu vir e pregar umas boas novas diferentes dessas boas novas que eu vos ensino, seja anátema, seja amaldiçoado. Quer dizer, umas boas novas diferentes do que a que Paulo e Cristo ensinou, um novo ensino, uma nova luz, isso aí é estranho ao Evangelho. Infelizmente, né, eu me deixei me levar muitos anos da minha vida por esta opinião de novas luzes, novos entendimentos. Não tem novo entendimento, não tem novas luzes. O entendimento que nós temos é o de Cristo, é o que os apóstolos deixaram. Não precisa de complemento, não precisa ninguém do século XIX, do século XX, século XXI, ter um estalo de dedo e falar uma nova profecia, um novo entendimento sobre a mensagem do Mashiach. O Mashiach é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quem se relaciona com o Mashiach, de verdade, sabe que não há variação de luzes. A Bíblia fala que o Pai não há variações de luzes. Não tem variações de luzes, não tem novos entendimentos. Talvez você não entendeu ainda a mensagem, mas a mensagem sempre esteve ali. A mensagem do Cristo sempre esteve na Torá. Aí você fala assim, ah não, mas teve um entendimento, né? Um novo entendimento apostólico. Os apóstolos trazem novas luzes. Não, eles não trazem nova luz nenhuma. Os apóstolos, eles trazem a Torá. É porque as pessoas não estavam interpretando a Torá corretamente. Então não é nova luz, ela sempre estava revelada. Jesus, ele se revelou à humanidade com o tempo. Mas ele sempre esteve ali. Se você pegar todos os profetas, nós fazemos isso no canal, você vai ver os profetas e você vai ver Jesus ali por trás. Você vai ver o reino milenar ali por trás. Você vai ver a ação de Cristo ali por trás. Você pega a nação de Israel e lê a história dela, você vê que Deus está preparando o povo para a vinda do Messias. Está preparando o mundo. Então, não tem novas luzes. Não tem assim, ó, acordei e hoje eu tive uma inspiração aqui do Espírito Santo. Não tem isso. Não. Porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Tudo que foi revelado, né, com boas novas para nós, é o que até hoje é as boas novas. Não mudou, entendeu? Não precisa de trazer novas visões ao que Cristo já disse que era. Vamos ver agora isso mais profundamente. Não se deixe levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. Veja bem, ensinamentos diferentes e estranhos. O que significa isso? Diferente e estranho. Certo? Diferente e estranho. Diferente e estranho. Ensinos diferentes e estranhos. Tudo, irmãos, que está diferente do que os apóstolos falaram, diferente do que Jesus falou, são coisas que podem te levar do caminho certo. Entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Às vezes você pega a Bíblia, né, e começa a pegar textos, né, pensar textos na Bíblia para criar uma doutrina, certo? Isso é comum, isso aí tem em toda religião. Inclusive no canal também, eu às vezes eu faço essas ligações de vários textos para criar uma ideia, certo? Só que você tem que entender que você pode fazer isso. Você pode ver vários textos da Bíblia e criar uma ideia sobre isso. Só que você tem que entender as bases geral da Bíblia, certo? As bases geral da Bíblia. E a base geral da Bíblia está onde? Na Torá. Então, primeiramente, a Torá e os profetas falaram sobre isso, ensinaram isso, certo? Aí você fala assim, não, mas isso é uma revelação futura, foi dada para João, né? João recebeu a revelação, gente, nós não recebemos. João, Paulo recebeu a revelação, certo? Da parte de Deus.
Naquela época ali foi dado para eles várias e várias revelações, né? O Apocalipse, né? Paulo ele traz um monte de informações que parecem ser novas, mas não são, tá? É nova para quem não lê a Torá e não lê os profetas e não conhece o livro de Hanô, de Enoque, aí parece que é novo. Mas tudo que o apóstolo Paulo fala na Bíblia, nas cartas dele e os escritores, né, do Novo Testamento, você vai ver uma fundamentação no Antigo Testamento. Então não é algo novo, entende? Eles estão apenas estruturando as informações que as pessoas tinham dificuldade de entender. Então eles pegam o quebra-cabeça e colocam a pecinha no lugar. Então isso é permitido. Agora, ensinos estranhos que trazem novas doutrinas, que saem fora do que os apóstolos falaram, que saem fora do que os profetas ensinaram, saem fora do que a Torá ensina, então esses ensinos têm que ser evitados. Como nós fazemos isso? Vamos dar um exemplo de um ensino, né? De um ensino que é estranho, né? Que é estranho. Paulo fala, né, que há apenas uma só esperança para os cristãos em Gálatas. Então ele falou isso, né? Apenas uma esperança que fosse chamados. Há uma só fé, um só batismo, um só Senhor, né? Então não existe duas ou três esperanças para o cristão. Os cristãos têm uma esperança, certo? Qual que é a esperança do cristão? Todos os cristãos estarem junto com Cristo. Porque foi isso que Jesus falou com eles, com os cristãos, com nós, com todos nós. Então não tem duas esperanças. Aí, às vezes, né, você percebe, né, algumas doutrinas ensinando que há duas esperanças. Né? O cristão tem que ter uma classe de cristão que tem uma esperança, uma classe de cristão que tem outra esperança. Isso é correto? Não é correto. Né? Isso está de acordo com o que o apóstolo falou? Não está. Ah, mas essa nova luz ela surgiu em 1900 e tanto lá com um discurso de não sei quem que identificou as outras ovelhas, né? Que identificou a classe dos que vão morar no céu e dos que vão morar na terra. Isso aconteceu quando? Em 1900 e... Entendeu, gente? Demorou 1900 anos para que os cristãos, todos os cristãos, chegasse para entender uma nova doutrina. Entende? Uma nova doutrina. Que existe dois grupos de cristãos. Aí você fala assim, ah não, mas é porque tem o pequeno rebanho e o pequeno rebanho e a grande multidão. As outras ovelhas. Gente, isso aí é totalmente fora do contexto bíblico. O que Jesus está falando ali é que ele teria discípulos judeus e gentios. Os gentios seriam ali as outras ovelhas, que viriam também estar junto com Israel. Paulo fala isso nas suas cartas. Quem fala uma coisa dessa é porque nunca estudou a fundo as cartas de Paulo. Porque Paulo fala em Filipenses claramente que os gentios são as outras ovelhas. Porque Cristo ele abole o muro que os separava. Aí por que você não entende? Porque você não sabe o que é o muro. O que é o muro? É o muro que separa. É o muro que separa judeus e gentios. O que era esse muro? Lá no templo tinha um muro, uma separação entre judeus e gentios. O gentio não podia entrar. Entendeu? Ficava de fora. Ele podia até ir lá, mas ele não podia entrar no muro. Cristo derruba o muro. Jesus Cristo falou que seria um só rebanho, um só pastor. Não tinha mais muro, não tinha separação. Então ele não está falando de cristãos com esperança de viver na terra e cristãos com esperança de viver no céu. Ele não está falando disso. Ele está falando de cristãos gentios e cristãos judeus, que antes havia uma separação entre os dois. E com o sangue de Jesus, que foi morto, ele acaba com essa divisão, ele acaba com o muro. Então, agora tem cristão gentil, você é um cristão gentil. Entendeu? Você agora faz parte de Israel, não tem mais só Israel carnal. Agora é Israel espiritual, Israel de Deus. É o Israel carnal e o Israel espiritual, juntos. Israel de Deus, entendeu? Todo mundo em Cristo, cabeça. Oséias. Então são doutrinas estranhas, pessoas. Doutrinas que separam as pessoas do Cristo. Por que eu falo isso? Porque quando você tem isso na sua cabeça, eu faço parte então dos que vão viver na terra, então eu não sou ungido, né? Não sou ungido, eu não tenho esperança de viver no céu e eu não tenho relação com Cristo. Eu não sou filho de Deus, né? Olha só quantas coisas ruins que essas doutrinas estranhas vai fazendo. A pessoa já não é mais filho de Deus, entendeu? Ele é amiga de Deus. Olha pra você ver.
Que doutrina estranha, né? Então a gente tem que quebrar essas doutrinas, pessoas. Mas aonde? Na Bíblia, nas Escrituras. Todos nós somos apenas um em Cristo. Um em Cristo. Não tem duas esperanças. A esperança é estar com Cristo. Seja aqui, seja no céu, seja onde for. Não importa o lugar. Não importa com quem. E a esperança do cristão é com Cristo. Todos nós esperamos ver a Cristo. E olhar em seus olhos e receber a aprovação do Mestre. Essa é a esperança do cristão. Não tem duas esperanças. Certo? Então cuidado com esses ensinos estranhos, tá? Que levam do caminho certo. Por quê? Porque as pessoas que passam a acreditar nessas coisas acabam se distanciando de Cristo. Não tem relacionamento com Cristo. Não tem. Infelizmente. O Cristo que veio para nos salvar, nos remir e nos ligar a Deus, ele fica de fora na relação. Entendeu? Criam-se coisas para colocar no meio da relação, mas o Cristo fica de fora. E nós temos que entender que a nossa adoração é cristocêntrica. Nós adoramos a Deus por meio de Cristo. Porque Cristo representa o sacerdócio, representa o altar e representa o sacrifício. Ele representa tudo. Os judeus eles iam no templo para adorar, por quê? Porque ele que tinha que adorar no templo. O templo representava a forma de adorar, entendeu? Adorava por meio do templo. Cristo veio para ser o templo, para ser o sacrifício, para ser o sacerdócio, entendeu? Então não tem como você tirar Cristo, porque você tem uma esperança diferente, porque não existe diferença para o cristão. Todos os cristãos têm que ter Cristo como seu caminho para se achegar ao Pai. Como que nós conseguimos fazer isso? É explicado. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio de obediência a regras alimentares. Então aqui, olha, ele está falando sobre exatamente, né, nós termos a graça de Deus. Entendemos a graça, a aproximação ao Pai por meio de Cristo. Isso não ocorre por regras alimentares ou qualquer outra regra. Embora a Torá ela especifique regras alimentares que eram observadas pelos judeus e muitas vezes pelos cristãos, o que vai fazer com que você fique espiritualmente forte não é observar essas regras como preceito, né? Mas observar a graça que foi te imposta por meio de Cristo. Entende? Cristo, ele vem para ser a nossa regra de fé. Embora você possa obedecer às regras alimentares, não tem problema. Agora, aqui fala, pois os que têm obedecido a essas regras não têm sido ajudados por elas. Então, assim, os judeus, eles seguiam todas as regras alimentares, mas eles não viram Cristo. Entendeu? O ponto aqui que o escritor está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, ele não está querendo invalidar as regras alimentares da Torá, não está fazendo isso. Ele está falando que para ficar espiritualmente forte, para não ser desviado por ensinos estranhos, é melhor você se apegar à graça de Cristo do que se você se apegar a regras, seja quais sejam. Regras religiosas, né? Por quê? Porque os judeus seguiam regras religiosas, mas não conseguiam a graça. Não conseguiram ver a graça exposta nas suas frentes como salvação de Deus. Inclusive o matou a graça. Então, o que vai nos ajudar a ter espiritualidade, uma visão espiritual dos fatos, do que está acontecendo no mundo, não é ficar seguindo regras. Embora as regras sejam importantes. Mas as regras servem por um objetivo. Você consegue saber qual é esse objetivo? Se você consegue entender o objetivo da regra, você tem uma visão espiritual. Agora, você segue a regra porque você tem que seguir, você não consegue ver, então, o motivo das coisas. E é isso que Cristo veio nos ensinar. Porque ele veio em uma nação de judeus, de pessoas obedientes a regras. E 90% deles rejeitaram Cristo porque eles estavam apenas vendo as leis como obrigação e não estavam enxergando as leis como benefício e como que elas os beneficiam. Então, quando nós pegamos qualquer lei que seja da Torá
e queremos cumpri-las e querer fazer cumpri-las a outros, sem entendermos o porquê daquela lei, o princípio por trás. Então não adianta que nós vamos ser apenas fariseus, muitas vezes hipócritas, porque ninguém consegue cumprir todas as leis. Se você quer levantar a bandeira de seguir uma lei, né, da Torá especificamente, você está debaixo de todas as outras. Então não tem como, gente. É o que Paulo fala. Por isso que entra o papel da graça, para complementar a aplicação da lei. Porque, como Jeremias o profeta disse, a lei agora passa a estar escrita no coração. No coração de carne, não em pedras. Não em pedras, mas em carne. A lei tá encardida em seu ser, está encravada, está escrita em seu ser. Você segue a lei porque você ama, porque você entende, não porque lhe foi imposto como doutrina, como religiosidade ou como tradição humana. Que isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é um coração cheio de obediência. Vamos continuar aqui. Aqui está maravilhoso o estudo. Os sacerdotes que servem no templo não têm o direito de comer o sacrifício que é oferecido sobre o altar. O grande sacerdote leva o sangue de animais para dentro do lugar santo, a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Preste atenção que agora vem uma coisa espiritual aqui muito profunda que a maioria das pessoas não entendem. Aqui está falando do dia mais importante, né? Que é o dia da expiação, tá? Aqui não é dos dias de sacrifício normais, porque nos dias do sacrifício normal, os sacerdotes eles tinham participação no sacrifício. Todos os dias em Israel tinham sacrifício, né? Os sacerdotes ofereciam sacrifício diariamente, né? Lá em Jerusalém, no templo. E eles se alimentavam do sacrifício também, porque eles matavam o animal, sacrificavam o animal e também comiam do animal. Então isso aí acontecia, né, diariamente. Existia um dia, que era o chamado dia de expiação, que é uma das festas bíblicas, que o sacerdote, o maior sacerdote, como fala aqui, o grande sacerdote, né, Gadol, né, sacerdote Gadol, o grande sacerdote, ou sumo sacerdote em algumas versões, ele entrava no lugar santo com o sangue do animal. Então, ó, no lugar santíssimo. Não era? Isso acontecia apenas uma vez no ano. Isso é importante vocês entenderem, porque aqui está falando do dia da expiação. Não está falando dos dias normais. Por quê? Porque nos dias normais, os sacerdotes tinham a autorização de comer do sacrifício. E eu estou explicando isso para vocês entenderem o restante do que ele vai falar ali sobre Jesus. Senão vocês não vão entender. Os sacerdotes que servem no templo não têm direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o altar. Ele está falando de que dia? Do dia da expiação. Porque nos outros dias os sacerdotes podem comer. Entendeu? Ele está falando especificamente do dia da expiação. Mas aqui não fala que é expiação. Porque aqui está falando para um contexto judaico. Os judeus sabem do que está falando. Porque ele está falando do grande sacerdote, ele está falando do Santíssimo. Quando fala do grande sacerdote e santíssimo na mesma frase, está falando do dia da expiação. Um judeu sabe disso. O cristão não sabe. A pessoa que é cristã leiga ali vai ler e vai achar que os sacerdotes não tinham autorização de comer do altar. Aí ele vai ler lá no fundo, lá no Levítico, Deuteronômio, falando que os sacerdotes comiam do alimento, vai falar assim, ó, a Bíblia está contradizendo. Mas não é que a Bíblia está contradizendo. É porque você que não sabe. Entende? Você que não sabe a diferença do que o apóstolo, do que o escritor, no caso aqui, né, de Hebreus está falando. Então ele está falando especificamente do dia da expiação, em que, nesse dia, os sacerdotes não podiam comer do alimento. Por que eles não podiam comer do alimento? Porque o animal era oferecido, ele era oferecido no altar, levado o sangue para dentro do Santíssimo, a fim de oferecer como sacrifício, mas o corpo do animal, ele não podia servir como alimento no Santíssimo. No dia da expiação, na festa da expiação, era o único dia que os sacerdotes não podiam comer daquele sacrifício. Por quê? Porque o animal era queimado fora do acampamento.
O corpo do animal não podia ser alimentado, não podia comer daquele animal. No dia do Santíssimo, o corpo do animal era levado para fora do acampamento para ser queimado fora do acampamento. Por isso que fala aqui que os sacerdotes não podiam comer do sacrifício oferecido no altar. Não está falando dos outros sacrifícios que aconteciam diariamente. Está falando apenas do sacrifício do dia da expiação. Aí agora vocês vão entender o que o escritor quer dizer aqui com Jesus. Ó. Porque Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém, para que o seu próprio sangue para com o seu próprio sangue purificar o povo dos seus pecados. Portanto, vamos para perto de Jesus fora do acampamento e soframos as mesmas desonras que ele sofreu. Que coisa mais linda, é o ponto alto de Hebreus. De fato, aqui é o ponto alto de Hebreus. Aqui é o ponto alto de Hebreus, sem dúvida, sem sombra de dúvidas nenhuma. Aqui é o ponto alto de Hebreus. Presta atenção. Os sacerdotes não podiam comer do sacrifício de expiação. O sacrifício de expiação apontava para Cristo. O sacrifício de expiação, o sangue era derramado no Santíssimo, pela mão do sumo sacerdote, em cima da arca da aliança. Dentro da arca de aliança havia as 2 tábuas da lei, a Torá, certo? As 10 palavras. Havia o cajado de Arão que brotara, onde Deus ele escolhe o sacerdócio arâmico para lidar com a nação. E também tinha o maná escondido, o pão que caiu do céu. Tudo isso era típico do trabalho de Mashiach na vida das pessoas, pois a arca da aliança representa você. E o sangue que é derramado sobre a arca da aliança representa o sangue de Cristo que é derramado sobre você para te lavar dos seus pecados. E dentro de você, Deus quer que exista um sacerdócio, porque Ele te escolhe com o cajado de Arão. Exista as leis da Torá dentro de seu ser. E exista o maná escondido, que é Jesus, o pão que desce do céu. Então, quando o sacrifício ele aponta para a obra de Cristo em sua vida, e Cristo ele morre fora do acampamento, fora de Jerusalém, ele está aplicando tudo aquilo que a Torá e os ritos falavam sobre ele, e a partir daí, aqueles ritos que testemunhavam o que está acontecendo agora com cada um de nós, é possível, porque o sangue de Cristo foi derramado sobre você e que a vontade do Pai seja realizada em sua vida. De que você tenha o bastão de Arão em seu ser, o chamado para ser sacerdote, a escolha de Deus como sacerdote, a lei da Torá em seu coração e o pão que dá vida, que é Mashiach, morando dentro de você. E é interessante que a Bíblia testemunha sobre a Sheriná, né? Sobre a Arca da Aliança, que é o Espírito de Deus, a presença de Deus. O Espírito Santo é a presença de Deus. Se você não sabe, agora você sabe. Então, quando isso acontece, você tem o Espírito de Deus sobre você. Certo? Ele está sobre o seu ser, sobre você. Ali está tipificando a mensagem, né, do Velho Testamento da Torá, está tipificando o relacionamento que você terá com Deus quando você se arrepende em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. Deus em você e você em Deus. Você já não é mais um sozinho, você agora pertence à família de Deus. Porque Cristo disse: o Pai está em mim, eu estou no Pai, e vocês estarão em mim, nós seremos um. Olha o testemunho sendo dito por meio do Espírito Santo. Tudo isso testificado em Cristo, que morreu fora de Jerusalém, para poder ser exatamente aquele sacrifício que ofereciam anualmente no dia da expiação para acabar com os pecados do povo. Entende? Entende
Entende que você precisa sair da cidade para você poder se encontrar com Jesus fora do acampamento e sofrer com Ele? Agora eu quero falar sobre essas palavras. Morrer com Cristo. Sair fora da cidade, sair fora do acampamento. Porque Jesus, ele veio e ele mostrou para nós que Jerusalém, o templo, todas aquelas coisas foram criadas para apontar para o trabalho de Deus na vida das pessoas. Só que não era aquilo que dava vida para as pessoas. Não é Jerusalém terrestre, não é o templo terrestre, e não é a Torá escrita em pedras que dá vida. Não são coisas materiais que dão vida. São coisas substanciais que residem em Cristo. E ele saiu de Jerusalém para morrer fora, no Gólgota, no lugar da caveira, para nos mostrar que, embora ele amasse Jerusalém, chorasse por ela, Jerusalém, Jerusalém, matadora de profetas e aniquiladora dos que lhes são enviados, quantas vezes quis colocar-vos como a galinha coloca os pintinhos sobre suas asas. E ele olhou para Jerusalém e chorou. Embora ele chorou por Jerusalém, ele saiu de Jerusalém e morreu fora de Jerusalém. Isso nos ensina que todas as coisas externas de nossa vida externa, deste mundo externo, o cristão ele precisa passar por este ponto na sua vida. Enquanto ele não passar por este ponto de desapego ao material, ao desapego do ego, para poder se encontrar com Jesus fora do acampamento, enquanto isso não acontece na vida da pessoa, ela ainda não conseguiu se render à graça salvadora de Cristo. Entende? Exige um abandono de nossa parte para que nós possamos nos encontrar com Cristo fora do acampamento. Vou ler de novo. Portanto, vamos para perto de Jesus fora do acampamento e soframos as mesmas desonras que ele sofreu. Aqui está falando de desapego. Aqui está falando de deixa a religiosidade de lado, deixa os templos de pedra de lado, deixa os esquemas religiosos de lado, deixa a vida, o ego, tudo de lado, para você ter um encontro verdadeiro com Jesus. Que aí você vai ser a arca da aliança. Aí você vai ser a arca da aliança. Quando isso acontecer. Enquanto isso não acontecer, você é apenas um observador do grande teatro que está acontecendo no mundo. Às vezes você é ativo, às vezes você é passivo. Você ainda não está interagindo de fato com Cristo, da forma que você deveria interagir, da forma que você deveria estar interagindo por meio da sua graça, do seu amor. Então saia do acampamento. Saia da cidade. Abandone o ego, abandone as coisas que são materiais para você ter um verdadeiro encontro espiritual com Cristo, com Deus. E sofra fora do acampamento. Por quê? Vai ser explicado. Porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Aqui ele não está falando de cidade que dura para sempre. Porque Jerusalém vai durar para sempre. Ponto. Jerusalém. Cidade da justiça. Cidade da luz. Hebreus, nós já estudamos. Jerusalém é a cidade que vai durar para sempre. Não vai mudar o nome. De todas as cidades que existem por aí, pode acabar no milênio, mas Jerusalém vai ser para sempre. Aqui está falando, gente. Aqui está falando que nós esperamos uma nova cidadania. Uma nova perspectiva. Essa perspectiva ela é celestial, entende? Não estou falando que nós vamos viver no céu, não.
Eu estou falando que Cristo, que é celestial, ele trará em nós a transformação. Então, um pouquinho do céu estará em nós, sempre, eternamente. Vamos ter em nosso ser, né, a divindade de Cristo. Entende o que eu estou dizendo? A nova cidadania, Jerusalém que desce do céu. E veja que eu não estou falando que nós vamos para o céu, subir aos céus. Porque Jerusalém desce do céu. E o que é essa Jerusalém? Essa Jerusalém é a recompensa com Cristo. A recompensa com Cristo. Eis que venho e o meu galardão está comigo. Eu darei a cada um segundo as suas ações. Eu vou aos céus preparar lugar. Eu vou à casa do meu pai preparar lugar. Esse lugar, gente, é mal interpretado. É doutrina estranha. Não está falando que nós vamos para o céu, entendeu? Está falando que Cristo vai preparar corpos. Em todo o contexto, você pegar o que o apóstolo Paulo fala sobre transformação, tudo que Cristo falou, tudo que os apóstolos falaram, tudo que os profetas falaram no passado, você não vai achar nas Escrituras falando que nós vamos para o céu. Ao contrário, o céu vai descer à terra. É isso que toda a Escritura está falando o tempo todo. E como que o céu vai descer à terra? Quando Cristo vir morar aqui. E por fim de tudo, quando fim do reinado messiânico, não vai ter mais esse negócio de céu e terra, porque vai ser tudo transformado. A face da terra e a face dos céus vai ser transformada. Então, esse negócio de esperança celestial, esperança terrestre, isso é bobagem. Não existe isso. Porque, para o início de conversa, depois dos 1000 anos, não vai ter conceito de céu e terra. Mas é tudo o reino de Deus. Todos terão acesso ao Pai. Entende? Então é bobagem esse negócio de esperança do vai para o céu, fulano vai para o céu. Nada disso, gente. O céu vai vir para nós. Nós seremos transformados pelos céus. Se você é filho da luz, você vai ouvir o que eu estou falando. Porque a Bíblia está falando isso, não é eu que estou falando, não. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Este louvor é sacrifício que apresentamos. A oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele, em Jesus. Então, oferecer frutos de lábios é a nova forma de oferecermos sacrifício. Não é a nova, porque sempre foi assim. Se oferecia no templo naquela época, mas testemunhando essa época que nós vivemos agora. Confessar a fé no sacrifício, porque aquele sacrifício que ocorria em Jerusalém testemunhava Jesus. Quando as pessoas em volta viam os judeus indo para Jerusalém, ofereceu sacrifícios no dia do Santíssimo, né? No dia da expiação. As pessoas ficavam espantadas com aqueles eventos, aquelas coisas que aconteciam, e eles recebiam testemunho de alguma coisa importante iria acontecer. Ou está acontecendo. Alguma coisa importante está acontecendo. E hoje, quando nós testemunhamos fé em Jesus, por meio de Cristo, a adoração é cristocêntrica. De novo eu falo. Por meio de Cristo, nós oferecemos frutos a Deus, louvor a Deus. Não dá para louvar a Deus, oferecer sacrifício a Deus, se você não é cristocêntrico, se Cristo não for o motivo da sua pregação e da sua confissão de fé. Tudo além disso, gente, é ensino estranho. Tudo além de Cristo é ensino estranho. Deus ele não precisa de uma organização, de uma igreja, entendeu? Para te ligar a Ele, entendeu? Que é Cristo que é a ligação. Cristo, Jesus, Yeshua. Jesus. Ele é a sua ligação com Deus. Você não precisa ali de um corpo de pessoas governando, de corpo de papa, de corpo de bispo, de corpo de o que for. Não precisa disso, gente. Para te instruir, não. O Espírito Santo instrui todas as coisas. Foi o que Jesus falou.
Quando o Espírito chegar a vós, o que ele está dizendo? O Espírito já chegou há muito tempo, desde o Pentecoste. Ele está aí no mundo, mas e aí? Chegou no seu coração ainda? Não chegou. Às vezes não chegou, né? Por isso que ainda tu não entendeu a importância de você se converter a Cristo e receber o Espírito Santo. Porque aí ele vai te explicar todas as coisas. O Espírito Santo ensina todas as coisas. Quando ele chegar, não será necessário que ninguém lhes fale mais nada, nos ensine mais nada. João, a não ser que o apóstolo João esteja mentindo, que eu não acredito. Quando você tem realmente um encontro verdadeiro com o Espírito Santo do Pai, por meio de Cristo, Machia, da sua morte e ressurreição, você entende essas coisas todas que estão sendo faladas aqui. Sem precisar que ninguém te ensine. Entendeu? Muitas vezes, né, no processo de acontecer isso, você precisa de instrução espiritual. Por isso que Cristo levanta instrutores, né, pastores, pregadores, né, mandou ir as pregações para o mundo todo, porque a fé segue a coisa ouvida, né? A fé segue a coisa ouvida, como Paulo fala em Romanos. Então você precisa primeiro ouvir para você ter fé, né? Então eu estou falando, você vai ter fé. Você vai ter fé que o Espírito Santo é capaz de te ensinar todas as coisas, sem que ninguém lhe ensine. Mas primeiro você está ouvindo, porque é assim que funciona. Você ouve de mim, depois você vai se ajoelhar no seu quarto, vai orar, vai se entregar a Cristo Jesus, vai se chegar a Deus, vai receber o Espírito Santo, vai começar a ler a Bíblia e vai entender de fato todas as coisas. Aí não vai mais precisar de mim, nem de qualquer outro instrutor. Entende? Como que é simples o Evangelho da salvação de Jesus, de Yeshua? Então, com tudo isso em mente, não deixe de fazer o bem, não deixe de fazer o bem, de ajudar os outros, pois esses são sacrifícios que agradam a Deus. Então, gente, presta atenção, ó. Hoje nós não vivemos mais debaixo do sacerdócio arâmico, que nós estamos debaixo do sacerdócio de Cristo Machia. Debaixo do sacerdócio de Cristo Machia, há formas de se oferecer sacrifícios a Deus. Quais são essas formas? Confessar fé em Jesus e falar sobre ele para que o Pai tenha louvor. E ajudar ao próximo. Não deixar de fazer o bem, pois esse sacrifício agrada a Deus. Então, tem que ser materializado em boas ações, entendeu? O sacrifício não é você morrer de pregar por aí, entendeu? Ah, meu sacrifício é eu sou pregador das boas novas, vou me sacrificar pregando as boas novas. Não é só isso. É ótimo, né? Pregar as boas novas é ótimo. Mas se você não ajuda o próximo, faz o bem pro próximo, o que Jesus Cristo mudou em sua vida? Né? O que Jesus Cristo vai mudar na vida do outro? Se não fazemos o bem, né? É uma mensagem descontextualizada. Não é o que Machia veio ensinar e viver. E não é o que os cristãos vivem. Precisa ter frutos de lábio. Precisa falar sobre Machia. Falar sobre Yod-Heh-Vav-Heh, o Pai. Falar sobre a fé, falar sobre a Torá. Falar sobre o futuro. É preciso falar. Mas é preciso agir como agente do reino. É preciso agir como agente do reino. É preciso fazer bondades para as pessoas. O Evangelho ele não é pautado apenas em professar fé em Jesus estar salvo. É professar fé em Jesus estar salvo com ações de devoção piedosa. Obedecer aos líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês. Porque sabem que vocês prestam, porque sabem que vão prestar contas a Deus, né, disso a Deus. Então, de novo, ele fala sobre isso, né, liderança, né, a importância da liderança, dos que te ensinam a Bíblia, né. Então, por exemplo, hoje eu estou te ensinando a Bíblia, né, você está ouvindo aqui a mensagem, 1 hora e pouco. A obediência que eu quero, irmãos, não é, vem cá, eu quero que vocês me obedeçam aqui, me dando dinheiro, me ajudando aqui na minha obra aqui do meu canal. Não, o Evangelho de Jesus não é isso. Você não vê um profeta, um apóstolo falando para juntar dinheiro para comprar um prego, para construir alguma coisa. Não, nunca foi isso.
obedecer ao líder espiritual, que no caso agora está sendo eu aqui nesse vídeo, né? Exemplificando aqui para vocês, é ouvir o que eu estou falando aqui e viver na sua vida. Se você aprender alguma coisa boa aqui nesse estudo aqui que tocou seu coração, tá me entendendo? É hora de você obedecer a mensagem que eu estou te falando, por ajoelhar no seu quarto, se entregar a Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei, Salvador, adorar a Deus, confessando Jesus e fazendo boas ações ao próximo. Esse capítulo está falando disso o tempo todo. É assim que nós saímos fora do acampamento, entendeu? Enquanto estamos no acampamento, nós não nos encontramos com Jesus. Enquanto nós estamos vivendo nossas vidas, nós não estamos vivendo a vida com Cristo. E o que eu quero dizer para vocês é assim, ó, a gente tem a nossa vida, eu tenho a minha vida, eu tenho trabalho, eu tenho esposa, eu tenho família, problemas financeiros, todo mundo tem. Não estou falando para não viver essa vida, não estou dizendo isso, em momento algum. Eu estou dizendo que enquanto nós não saímos do acampamento, nós não nos encontramos com Cristo. Quer dizer, enquanto nós não saímos de nosso orgulho, nosso ego, e nos reencontramos de verdade com o Senhor Mashiach, para viver uma vida com Mashiach, tudo que nós vamos fazer é apenas ilusório, entende? Não vai nos levar a lugar nenhum. Se vocês obedecerem, eles serão trabalhadores com alegria. Eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. Isso não ajudará em nada. Então, em comunidades cristãs, né, onde existem líderes espirituais, de fato é difícil, né, quando o líder quer ajudar uma pessoa e tudo, e a pessoa não obedece, né? Fica muito difícil, né, para o líder ali, para o pastor, instrutor, ancião, padre, seja quem for, né? No meu caso aqui, que é a internet, eu não tenho esse contato direto com vocês. Mas eu também fico triste de saber que essas palavras que eu estou falando aqui, esse estudo aqui, dedicando um tempo da minha vida para compartilhar com vocês a fé em Cristo e vocês, né, tanto fez, tanto faz. É triste, né? É triste isso. É com tristeza. Não somos homens da fé de ninguém, né? Fique claro isso. Mas a gente tem a prestação de contas de falar, né? Todo líder sabe disso. Todo líder espiritual sabe da oportunidade que ele tem, o privilégio que ele tem, mas da responsabilidade que ele tem de falar a verdade para as pessoas, porque isso depende da vida delas, certo? Então isso que eu estou falando aqui, eu estou cansado e tal. Tudo bem, é cansativo, uma hora, né, falando de Deus, de Jesus, às vezes a pessoa se sente cansada, mas eu estou falando é pro seu bem, entendeu? Eu poderia estar fazendo milhares de coisas no meu sábado, no meu Shabat agora, né? Mas eu estou aqui falando, entendeu? Por que eu estou falando? Porque eu quero falar. Porque eu amo falar. Porque eu preciso falar de Jesus para vocês. E eu quero muito que isso aconteça com vocês também. Que vocês tenham esse desejo dentro de vocês. De falar de Cristo, de testemunhar Cristo, testemunhar o Pai, a obra que o Pai está fazendo por meio de Jesus. Na vida de cada um de vocês. Por meio do Evangelho, da salvação. E aí é o que eu pedi para vocês. Continuem a orar por nós. Continuem a orar por mim, pelo padre, pelo pastor, pelo líder que você conhece, seja quem for. Aquele que te traz uma mensagem de salvação, de esperança. Seja aquela mensagem de WhatsApp de um tio, né, de um parente seu que manda, falando de Deus para você de manhã. Ore por essas pessoas. Elas querem teu bem. Temos certeza de que nossa consciência está limpa, graças a Deus. Pois sempre queremos fazer o que é correto. Tenha essa consciência limpa, irmãos. Nada melhor do que a consciência limpa. Não tem preço. Consciência limpa. Abandone o pecado, sabe? Tenha a consciência limpa. Se tiver assunto de resolver, resolva. Todo mundo tem assunto para resolver, entendeu? Não tem ninguém santo no mundo. Resolva, sabe? Vai lá, resolve, conversa. Confessa o que tem que confessar. Né? Para quem precisa que você confesse, né? Seja verdadeiro, sabe? Autêntico. Não viva uma vida de ilusão, uma vida de aparência. Não adianta nada, sabe? Você está se mostrando uma pessoa para as pessoas, vivendo uma novela, sabe? Vivendo uma novela.
Mas Deus sabe que não é isso, entendeu? Deus sabe, Jesus sabe, o Espírito Santo sabe. Não faça isso, gente. Não lute contra o Espírito Santo, não lute contra você, não lute contra a sua essência. Seja quem você é, entendeu? Não precisa se esconder atrás de padrões, sabe? Nada. Igual, por exemplo, eu já fui muito criticado aqui, ó, usar barba. Criticado, sabe? Crítica, muita crítica, usar barba. Cansei, sabe? Cansei disso. Pra quê? Isso aqui, ó, isso aqui não é nada, gente. Isso aqui vai pra terra, sabe? Um dia. Deus queira que não. Isso aqui não é uma pedra de tropeço pra ninguém. Deus me fez assim. Eu só quero ser o que Deus me fez, entendeu? Não preciso dar satisfação pra ninguém na minha vida, mas ser criticado por causa de usar uma barba. Olha onde nós chegamos. A barba foi Deus que fez. Então viva a consciência limpa, sabe? Não queira viver uma novela, sabe? Não queira viver. Isso que eu tô falando pra vocês, gente, eu vivi isso. Eu vivi isso. Não queira viver uma vida que não é sua. Uma vida que alguém idealizou pra você. Tem que usar terno, tem que usar gravata, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você não tem que fazer nada. Você tem que ser apenas verdadeiro. Só isso que você precisa. Ser verdadeiro com Cristo. Verdadeiro com o Pai, né? Jeová, Javé, Yavé, Yahua, Yahweh. Seja verdadeiro com Deus. Com você mesmo. Seja honesto com você mesmo. Sabe? Tem coisas que são regras humanas. Você não precisa sofrer por causa dessas coisas. Peço a vocês, de modo todo especial, que orem para que Deus me mande de volta a vocês mais depressa possível. Aqui já é o escritor, tá? Uma oração para terminar. Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus. Amém. Que, por causa de sua morte na cruz, é o grande pastor do rebanho. Jesus é o grande pastor, gente. Salmo 23 está falando de Jesus, pelo amor de Deus. E é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. A aliança eterna é selada por meio do sangue de Jesus. A Arca da Aliança só se tornou Arca da Aliança porque o sangue do Cordeiro foi pingado nela. Então, a aliança eterna que Deus tem com você, gente, ela é válida quando o sangue de Jesus respinga em você, entende? Quando você sai fora do acampamento, quando você sofre com Jesus, quando o sangue de Jesus é derramado sobre você. A aliança eterna com Deus, ela é firmada por meio do sangue de Jesus Cristo. Amém, amém. Que o Deus de paz lhe dê tudo de bom que vocês precisam para fazer sua vontade. Sabedoria, conhecimento, destreza. Todas as coisas de bom que você precisa para fazer a vontade de Deus, Ele vai te dar. E que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo que lhe agrada. Então, por meio de Jesus, tá vendo? O escritor aqui de Hebreus, ele já está ciente disso, ele quer que nós também saibamos disso. Que tudo acontece por meio de Cristo na adoração, sabe? Tem uma profecia no Antigo Testamento, que um dia eu vou trazer esse estudo aqui, que fala que ele vai ter a chave de tudo. E vai ter a decisão sobre a casa de Deus. Nada vai ser feito sem ele. Tudo foi delegado a ele. Eu vou trazer essa profecia ainda no estudo. Quem sabe, quem já leu, já sabe o que eu estou falando. Então, por meio de Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada. Então, as coisas de Deus na terra são realizadas em nós por meio de Cristo. Não tem como você colocar uma organização no meio, colocar líderes no meio, colocar papa no meio, pastor no meio, como governante, ancião. Não tem, gente. A obra de Deus é feita na sua vida por meio de Cristo. Yeshua HaMashiach. Aí sim, tudo que Deus agrada vai ser feito em sua vida. E a Cristo seja dada a glória para todo sempre. Amém. O que eu vou falar dessa oração? Ela é linda. Tenta fazer essa oração aí todo dia. De manhã. Recitar essas palavras aí. Você vai entender o propósito da vida. Está nessa oração, entendeu? O propósito da vida. O propósito da vida está aí.
Você é pecador, degenerado, afastado de Deus, fadado à morte ou fracasso. Cristo, por meio do seu sangue, ele te restaura, por meio de uma aliança eterna. Você pode agradar a Deus agora e toda a glória seja dada a Cristo para sempre, que automaticamente é dada ao Pai. Aí o resumo da vida. É isso. Terminando a carta de Hebreus com essa bênção. Então aqui tem umas saudações aos antigos lá, né? Que ele deu. Ó. Meus irmãos, peço que escutem com paciência essas palavras de ânimo. E é a mesma coisa que eu digo para vocês. Paciência, o vídeo é longo, né? É longo, né? Os 13 vídeos de Hebreus é longo. Mas você vai aprender tanta coisa nesses vídeos. Se você não tem oportunidade ainda, pega lá o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tem até o 13. Escute com paciência essas palavras. Pois esta carta que escrevi não é muito longa, né? A carta não é longa, mas os vídeos são, né? Quero que saibais que o nosso irmão Timóteo já saiu da cadeia. Não sei que Timóteo é esse. Às vezes a gente pensa que é o mesmo Timóteo lá do livro de Timóteo, da carta, né? Mas quantos Timóteos existiam no passado, né? A mesma coisa de falar hoje, o irmão João, né? Saiu. Quem que é o irmão João? Qual João? Tem milhares de João, né? Aí já logo pensa em Timóteo, né? Ah, o Timóteo lá de Timóteo. Será que é ele? Não sei. Não vou te falar que é, porque não sei. Se ele vier logo, eu o levarei comigo quando for ver vocês. Por essa parte aqui, alguns acham que o escritor de Hebreus é Paulo, né? Porque Paulo andava assim com Timóteo. Mas ninguém pode também falar que não é. Ou que é, entendeu? Não tem como falar, né? Saudações a todos os líderes da igreja, daí e todo o povo de Deus. Os irmãos da Itália também mandam saudações. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Amém. É isso, gente. O estudo de Hebreus, maravilhoso, sendo encerrado. Claro que nós vamos trazer partes de Hebreus ainda, né? Mas versículo a versículo, encerrado. Agradeço a vocês, né? Com essa maratona que vocês fizeram comigo aí. Para mim foi gratificante fazer Hebreus. É a carta que eu mais gosto no Novo Testamento, né? E pude compartilhar com vocês o que eu aprendi do Espírito Santo. Espero que este estudo seja uma bênção na vida de vocês, como tem sido na minha vida. Que o Senhor Yeshua HaMashiach, o motivo pelo qual vivemos e respiramos, possa nos aproximar de nosso Deus Todo-Poderoso. Yod-Heh Vav-Heh. Que a graça e a paz seja com cada um de vocês.